Então, olha só, há uns anos atrás, eu já estudava sobre os pleiadianos e sirianos. Eram seres estelares que eu tinha uma afinidade, que eu gostava, tinha uma conexão bem bacana. E o que acontece? Quando, em um determinado momento, eu estava fazendo um curso, e nesse curso eu ouvi falar sobre arcturianos. Aí eu falei, o que é isso, né? E aquilo ficou retumbando na minha mente, eu fiquei conectado com aquilo o tempo inteiro, aquilo vinha na minha mente, arcturianos, só que eu não tinha muito conteúdo para estudar, eu não sabia nada sobre eles, né? Sabia muito pouco, já ouvi falar, mas assim, nesse período ficou muito forte na minha mente que eu tinha que estudar sobre eles e me conectar com eles. Eu fui atrás e me conectei com a Carla Varela, e a Carla Varela me apresentou o sistema arcturiano de cura multidimensional. Esse sistema ele foi canalizado por um brasileiro chamado Clarindo Melquisedeque, e esse sistema ele é composto por 28 códigos, né, ou 28 geometrias sagradas que se conectam aí a seres de luz de 12ª dimensão. Essas geometrias são 28, né, do sistema arcturiano, são divididas em 4 módulos, né, que vai do módulo 1 ao módulo de mestrado. Então é dividido 7 geometrias para cada módulo, e cada geometria dessa já trabalha situações e condições do ser humano dentro de uma terapia vibracional. Ao conhecer o sistema arcturiano de cura multidimensional, eu comecei a agregar, ele é um sistema agregador. Então se você me fala assim, Ale, eu trabalho na linha dos orixás, Ale, eu trabalho na linha dos ciganos, eu trabalho na linha dos caboclos, eu trabalho na linha do reiki, eu trabalho na linha dos hinduístas, dos tibetanos, eu posso trabalhar com o sistema arcturiano de cura multidimensional, não vai atrapalhar a minha egrégora, eu vou ter que me desvencilhar dos meus guias e mentores e me conectar a essa egrégora nova? Não. O sistema arcturiano de cura multidimensional, ele agrega aquilo que você já faz. Por isso que ele é muito interessante e é por isso que eu gosto de trabalhar com ele. Porque ele vem a agregar. Então se você trabalha na linha dos orixás, você continua na linha dos orixás e você agrega os arcturianos, porque eles trabalham muito bem em conjunto um com os outros, assim, na linha, né? Na linha dos caboclos é a mesma coisa, na linha dos ciganos, na linha dos tibetanos, na linha dos hinduístas. Então eles vêm a agregar, eles são seres que vão trabalhar para a luz. Se você está fazendo o bem, eles vão chegar junto e vão se agregar ao seu trabalho energético, seu trabalho terapêutico. Então eu trabalho com os guias arcturianos em tudo que eu faço. Se eu vou aplicar um reiki, eu coloco cura multidimensional junto. Se eu vou fazer uma sessão de terapia vibracional, ou se eu vou fazer uma TVP, que é uma terapia de vidas passadas, uma terapia de regressão, uma terapia de hipnose clínica, eu vou utilizar também o sistema arcturiano de cura multidimensional nesse trabalho. Quando eu vou trabalhar com tarô, por exemplo, eu sou tarólogo, eu coloco ali o sistema arcturiano para fazer as limpezas também. Então, ou eu utilizo a mesa radiônica Arcturus, que é essa que está aqui atrás de mim, né, que foi canalizada por mim, ou eu utilizo, dependendo do que tiver ali apontando na mesa do tarô, eu também posso utilizar o sistema arcturiano de cura multidimensional, trabalhando ali com as geometrias sagradas, né, que são símbolos ali que vão nos ajudar a nos conectar aí com essa egrégora, né, dos arcturianos, mais os nossos guias e mentores. Ele vai abrir bastante o campo intuitivo e vai fazer com que o seu trabalho seja potencializado. Por que ele potencializa? Porque nós vamos trabalhar com o sistema arcturiano de cura multidimensional, a cura ou a terapia vibracional multidimensional arcturiana, de uma forma onde ele vai trabalhar essa terceira dimensão, que é essa dimensão que a gente está aqui, vai trabalhar dimensões paralelas, ou seja, as vidas paralelas que nós temos. Nós temos outras dimensões, não só essa, né? Quem acredita que a gente só está na terceira dimensão, só existe essa dimensão, precisa começar a buscar aí outras informações. Ele atua na quarta dimensão, que é aquela dimensão entre vidas, né? Que é a dimensão dos mortos, e atua também nas frequências de passado e de futuro, fora essas dimensões paralelas. Nós somos centelhas e nós somos cada
condição que nós temos de vida hoje, por exemplo, a minha alma hoje, ela é uma conexão, uma centelha, um fragmento do meu espírito. E o meu espírito, ele é subdividido em várias outras formas e em vários outros sistemas, ou seja, em várias outras dimensões além dessa. Então, quando a gente está falando de uma cura, de uma terapia vibracional com a cura multidimensional arcturiana, a gente está falando que a gente entrega para os guias e mentores e eles vão abrir os portais que são necessários para trabalhar aquela pessoa aqui na terceira dimensão, só que abrindo novas portas, novos portais dimensionais, porque às vezes o que é o teu passado que te aflige, às vezes são vidas paralelas que você tem, às vezes o que está te afligindo agora são seus registros acásticos, e às vezes sim, você tem ali também alguma situação de sintonização com obsessores que você pode estar ali numa frequência baixa e a gente precisa executar as limpezas, e a cura multidimensional ela é muito boa para fazer esse tipo de limpeza. Bom, o sistema arcturiano de cura, ele traz 28 símbolos, 28 códigos, 28 geometrias sagradas que são divididas em 4 partes, ou 4 módulos. A cada módulo é trabalhado, você recebe, sintonizado, é iniciado em 7 dessas geometrias. E no último módulo é o módulo de mestrado, onde você pode, além de receber todas essas influências energéticas do sistema arcturiano de cura multidimensional, você também pode ensinar as pessoas, ou seja, levar essa informação para outras pessoas, ensinando e passando isso para frente. Então é muito importante eu frisar de que essa é uma terapia que vai agregar sim a outras coisas que você já faz, a outros métodos que você já utiliza como terapeuta. Você que quer se tornar terapeuta também, ele é um método que ele vai te ajudar bastante, porque a gente utiliza, ele não é um método muito difícil. Por exemplo, a maioria das pessoas que está aqui, eu acredito que são reikianos. E quando a gente trabalha na frequência dos reikianos, a gente tem todo um protocolo de aplicação do reiki, por exemplo. E você pode utilizar os mesmos protocolos que você já utiliza para o sistema arcturiano de cura multidimensional, o que simplifica muito o resultado do teu aprendizado. Porque você não tem que decorar um novo jeito de criar, um novo protocolo, por exemplo, de atendimento. Você pode utilizar aquilo que você já faz e simplesmente colocar ali as geometrias naquele momento que você estiver atendendo a pessoa. Quais são os resultados com o trabalho, com a cura multidimensional, quando você começa a se conectar com os arcturianos? Primeiro que você vai ampliar o teu campo de intuição. Ele trabalha muito forte aqui na tua glândula pineal e ele vai ampliar isso. O teu laríngeo ele vai ser trabalhado, o teu cardíaco, o timo, ele vai ser trabalhado. Ou seja, é um trabalho de autocura muito forte. Eu gosto muito de trabalhar com o sistema arcturiano de cura multidimensional comigo mesmo. E sempre que eu estou trabalhando o outro, eu também estou me trabalhando em relação ao sistema arcturiano. A gente está sempre espelhando outras pessoas. Quando a gente está trabalhando com essas outras pessoas, a gente também está espelhando a outra pessoa na gente, a gente está se enxergando ali. Então o trabalho arcturiano, ele faz essa ponte, e faz essa ponte de cura, de tratamento, de terapia mesmo energética entre você e o cidadão que você está trabalhando, o teu cliente, ou quando você está trabalhando para si mesmo. Eu falo que eu acordo com o sistema arcturiano já rodando na minha mente, e vou dormir com o sistema rodando na minha mente. A tudo que eu faço, tudo que eu determino fazer em relação como terapeuta, ou às vezes até para eu estudar eu me conecto, para ir dormir eu me conecto, para tudo eu faço a conexão com o sistema arcturiano de cura multidimensional. E ele ajuda muito as pessoas que estão com um processo de despertar. O que é um processo de despertar? Sabe aquele momento que você olha e fala assim, o que eu estou fazendo da minha vida? O que está acontecendo? Que parece que eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo parece que eu não tenho nada, parece que falta algo. Você sente aqui no peito, parece que sente no coração uma angústia, uma situação onde você parece que não é depressão, é algo que é como se houvesse uma falta, como se você não tivesse completo, pleno no teu caminho. Sabe quando você sente que parece que falta algo, que você precisa colocar algo para dentro de si, como se fosse um alimento energético?
que você precisa pôr dentro de si para que você comece. É como se fosse um processo de despertar mesmo. Você está acordando e você está acordando um pouco confuso e você precisa se conectar aí com uma frequência de luz, com uma frequência de conhecimento, de autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer. Então as pessoas, por exemplo, que vêm para esse processo de despertar, e muita gente está nesse processo de despertar desde o ano de 2012, tem muita gente acordando, muita gente vendo que a vida não é só esse campo material aqui, que a vida não é só isso que a gente tem ao nosso redor, que tem muito mais, que a vida não é só relacionamento e trabalho e compras de bens materiais e tal, que a vida ela depende muito de uma conexão com algo maior. As pessoas elas estão sentindo essa busca. Muita gente, muito cliente, vem para mim com um relato de busca de despertar. Fala, olha, eu sinto que eu não estou feliz onde eu estou. Eu não estou feliz no meu trabalho, eu não estou feliz na minha vida, eu não estou feliz lá no meu emprego, eu não estou feliz na cidade onde eu moro. Por mais que eu traga coisas para mim que eu acreditava antes que me fizesse feliz, eu não estou conseguindo ficar feliz. Eu sinto que falta uma filosofia de vida na minha vida, eu sinto que falta uma espiritualidade mais aflorada em mim, mas eu também não consegui buscar em tal lugar, também fui em outro, e eu não estou acordando para isso. Quando você se conecta aos guias e mentores arcturianos, pleiadianos, sirianos, você começa a se conectar. Muita gente vem para trabalhar com os arcturianos, né? Chega para mim e fala, olha, Lê, eu quero trabalhar com os arcturianos, eu falo, tá bom, vamos lá. E a gente começa a fazer todo o processo de aprendizado, né, de trabalho com os arcturianos, aí ele se vê na energia, na frequência de sirianos, ou às vezes ele se vê na energia e na frequência de pleiadianos. Os arcturianos foram uma ponte para ele se descobrir no caminho dela, nessa senda que a gente vem seguindo. A gente está passando por um momento hoje que é muito complicado, está muito difícil, que as pessoas elas precisam acordar, é um aprendizado. Eu falo que isso daqui não é uma pandemia que a gente está passando, a gente está passando por uma escola, um aprendizado, por uma DP, sabe DP? Quando você repete ali não vai bem numa matéria, e aí você tem que ficar ali, né, sofrendo, tem que estudar, tem que se virar ali para pegar, para você poder passar para uma nova fase. O ser humano ele está nessa fase de DP. A gente está precisando aprender rapidamente a se conectar com algo maior, porque a gente já não tem mais tanto tempo e a gente precisa acordar para isso. A gente já está muito atrasado. Então a gente está começando nessa busca, a gente está começando nessa senda, já trazendo novas influências, e o universo, né, a fonte criadora, a fonte divina, ela está cobrando isso da gente. O nosso coração, o nosso cardíaco, que é a morada da nossa alma, é a joia do lótus, né, como diz no mantra de Kuan Yin, Om Mani Padme Hum, né, salve a joia do lótus. A joia do lótus, né, a joia é a alma e o lótus é o coração. Então essa joia ela está começando a se acender, ela está começando a acordar. E as pessoas estão precisando desse empurrão. E eu gosto muito de trabalhar com a frequência dos arcturianos, porque eles trazem para a gente ali essa abertura consciencial, que ela é necessária. Então, quando a gente traz aí essa frequência, você que já busca, você que já tem o seu trabalho, você que já tem a sua espiritualidade, quando você traz a energia dos arcturianos, você consegue potencializar aquilo que você já faz, a tua expansão, você expande muito a tua conexão, os teus guias e mentores, eles têm um suporte a mais para trabalhar com. Às vezes, olha gente, a gente tem que falar que às vezes a gente é obsessor dos nossos guias e mentores, porque haja trabalho para eles, né, que a gente dá. E aí, quando você começa a trabalhar com os arcturianos, você consegue também trazer mais fluidez nesse contato que a gente tem com os nossos mentores, nesse contato que a gente tem com a nossa espiritualidade, com a nossa filosofia de vida, e isso é importante, como eu estava dizendo, a gente precisa se conectar com algo maior. Bom, além do despertar, que trabalhar com a egrégora dos arcturianos é muito bom nesse momento que a gente está aqui do despertar, você vai trabalhar também o resgate da criança interior. Né? Se conectar com essa criança que ela já foi há muito tempo atrás, ela foi colocada para dormir, né? Ela foi aprisionada numa caixa, numa jaulinha que está lá dentro de você. Né? Há quanto tempo você não fala com a sua criança interior? Né? Há quanto tempo você não vê as coisas com a simplicidade da qual você via quando você era criança? Então, trabalhar com a terapia vibracional arcturiana, com a cura multidimensional, faz com que você consiga, quando você quer trabalhar isso, quando você quer se conectar com isso, você consiga trazer
à tona essa criança. Essa criança ela é importante para a gente nesse momento agora, nesse momento de aprendizado de um tempo que é estranho para nós, que a gente nunca viveu isso. Essa geração, a nossa geração nunca viveu esses tempos que a gente vive hoje. E está faltando a criança interior ali para tentar deixar as coisas mais leves, para enxergar a vida de uma forma mais leve, com um pouco mais de alegria. Você está entendendo? Então, o que acontece? Então, ele vai trazer a busca, o resgate da criança interior. A cura multidimensional também vai trabalhar questões de maldição de família, campo sistêmico. A gente consegue trabalhar, quem é apômetra, quem trabalha com apometria, tem um suporte muito grande com os arcturianos, porque tem uma equipe de arcturianos que são apômetras, que são médicos, equipes do lado de lá, que ajudam muito nesse campo da apometria. Então quem já trabalha com apometria é fantástico, porque ele vai trazer também esse suporte maior nos seus trabalhos de sintonização apométrica. O trabalho de limpeza e cura kármica, de cura... Quando a gente fala de cura kármica, não está falando que vai se desfazer as merdas que a gente fez no passado. O que a gente fez está feito. Mas ela vai quando a gente fala de cura, a cura kármica, a gente está falando da consequência das doenças, dos problemas que as consequências... que são consequências de tudo aquilo que a gente fez no passado, que a gente não está lidando muito bem com isso. Então, quando a gente fala de cura kármica, a gente está falando disso, da compreensão dos nossos karmas, né? Então a gente vai trabalhar também maldições de família, a gente consegue a magia negra, a gente consegue trabalhar revertendo o processo de magia negra que foi feito, que a pessoa foi sintonizada, a gente consegue fazer reversões disso, porque a gente tem uma equipe muito forte, ancorada, sob a égide do Arcanjo Miguel, tá? Porque os arcturianos trabalham sob a égide do Arcanjo Miguel e também trabalham sob a égide, junto ali, dos grandes mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. Eu, particularmente, trabalho muito com o raio dourado, o raio violeta e o raio verde e o raio azul. Mas eu trabalho muito com Kuan Yin, com Serapis Bey, eu trabalho com o chefe Águia Branca, e todos eles nessa frequência aí dos arcturianos também. Então a gente consegue atuar junto com o Reiki, junto com outras terapias vibracionais que nós temos, a gente consegue atuar junto ao nosso cliente ali, fazendo o trabalho também da limpeza energética, da limpeza de magias densas. Na verdade não é limpeza da magia densa, mas é retirar essa pessoa de um campo lodoso, de um campo, de uma areia movediça que essa pessoa possa estar se encontrando agora, e aí ela não consegue ver saída. E a gente, aplicando a terapia vibracional arcturiana, a gente consegue elevar a frequência dessa pessoa de uma forma que ela consiga aí, trazer para uma consciência maior, ou seja, ela consegue sair daquele lodo, né? Sair daquela areia movediça. E quando ela se eleva, a gente consegue elevar a frequência dessa pessoa, ela consegue ganhar consciência para não voltar para aquele ponto anterior. Vocês estão entendendo? Porque assim, não existe quebra, eu sempre falo isso nos meus cursos, não existe a quebra da magia negra. O que existe é você sair de uma frequência de magia negra. Eu tenho clientes que vêm, já tive clientes que chegou para mim e falaram assim, olha, eu fui num lugar e a pessoa falou que tinha magia negra, aí eu fiz todo o trabalho de cortar, de desconectar daquilo, aí beleza, passou um tempo, comecei a ter problema de novo, aí eu fui num outro lugar e falaram que tinha o mesmo processo de magia negra. Aí eu fui, trabalhei, tal, e agora está acontecendo de novo, ali, eu estou vindo aqui, o que é isso? Na verdade, todos nós fomos sintonizados em algum momento da nossa vida, dessa vida ou de outras, no sistema de magia. Agora, o que acontece é que não se quebra a magia, porque magia é uma energia, é uma onda, é uma frequência, como hertz, como rádio. Tem aquela rádio lá que só toca música porcaria e tem aquela rádio que toca música boa. Qual que você está sintonizado? Se você cai sem querer naquela rádio que toca música porcaria, você vai estar naquela frequência, você está ouvindo aquela frequência. A magia negra, o campo de magia é a mesma coisa, é uma onda, uma frequência de ondas baixas, ondas preto-telúricas, né? Ondas telúricas, que quando você cai a tua frequência, porque o ser humano ele não é linear, né? Ele é em altos e baixos. Só que às vezes quando você cá embaixo, você não demora mais para subir, e aí o teu pé encosta naquele lodo, né, naquela lama, naquela areia movediça, e lógico, lá embaixo você tem as energias densas que tentam te puxar. Então quando você trabalha a frequência para sair da frequência da magia negra, a gente está fazendo o quê? A gente está elevando a sua vibração, elevando a sua frequência, elevando os hertz
né, do teu campo espiritual, do teu campo mental, do campo emocional, para que quando você sobe essa frequência, você dá aquela aliviada. E aí você consegue manter aquilo em alta o tempo que é necessário. Óbvio que quando você cai, você vai cair de novo ali. Mas o ideal lembra que o Jesus ele falava, né, vigiai e orai, né? Que é vigiar o tempo todo as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que nós não desçamos ali de novo, para aquele lugar. Então eu vigio aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu vejo, para que eu não caia ali novamente naquele lugar. Entendeu? E de magia, né? De ondas de magia. Então, trabalhar com um sistema arcturiano de cura multidimensional traz muito forte essa conexão com os guias e mentores de salva-vidas, né? De salvaguarda, que vão trazer a gente para uma elevação aí energética, vamos dizer assim. Também trabalha questões dos registros acásticos. Às vezes a gente tem ali muitos registros que estão nos atrapalhando, esses registros de vidas passadas, né? Para quem é reencarnacionista. E para quem não é reencarnacionista, eu sou reencarnacionista, tanto que eu trabalho com terapia de vidas passadas, mas quem não é reencarnacionista pode trabalhar com o sistema familiar, né? Ou seja, o que aconteceu lá, a herança que eu estou resgatando ali dos meus avós, bisavós, tataravós e etc. E quem é reencarnacionista também trabalha ali com registros acásticos, registros de vidas passadas. Óbvio que dá para trabalhar com as duas coisas, tanto com o sistema familiar, né? Ou seja, do teu passado, e também com o sistema de vidas passadas, trabalhando ali, olhando para as vidas passadas, junto com as geometrias sagradas arcturianas, né? Muitas dessas geometrias sagradas arcturianas são crop circles, né? Que são aqueles círculos de colheita que às vezes aparecem assim, você tem que ver muito do alto, aqueles desenhos, né, que estão no planeta Terra. Geralmente aqueles desenhos eles estão em algum ponto do meridiano do planeta Terra. E quando a gente está falando de pontos de meridiano do planeta Terra, sim, o planeta de Terra também tem seus meridianos e seus pontos de acupuntura. Então aqueles símbolos que aparecem naquelas colheitas, na verdade eles são pontos, como se fossem pontos de acupuntura. Aquela geometria colocada de propósito naquele lugar para trabalhar justamente a saúde do planeta Terra. Procurem depois aí, quem não conhece, quem nunca ouviu falar, é crop circles. Né, crop circles, né, que são círculos de colheita em inglês. Então você procura e você vai ver vários desenhos da geometria sagrada que os guias, né, multidimensionais, guias estelares, eles trabalham, colocam aqueles símbolos nessas colheitas, nesses lugares que são meridianos do planeta Terra, e ali eles estão trabalhando pontos de acupuntura do planeta, que é um ser vivo. Então, quando a gente está trabalhando também com o sistema arcturiano de cura multidimensional, a gente está trabalhando a consciência da saúde do nosso corpo mental, nosso corpo astral, nosso corpo físico, nosso corpo emocional. Nós temos também muito do que nós sofremos hoje, nós seres humanos sofremos hoje, é de cunho emocional. Então é de traumas do passado, decepções do passado que nós temos, familiares ou não, mas a gente traz muito da vida pré-uterina, uterina, pós-uterina, segunda infância, e aí a partir disso a gente vem carregando isso, né? Aquela bagagem enorme que a gente vem carregando até os dias de hoje. E a gente consegue também trabalhar o campo emocional, trazendo mais leveza, mais alegria, mais consciência. Quando a gente fala de trabalhar campo emocional com a cura multidimensional arcturiana, a gente está falando de resgatar situações do passado e trabalhar o perdão daquilo, ou seja, o desprendimento daquilo. Quando a gente fala de perdão, não é perdoar o outro, é porque assim, é você que se coloca em culpa, ou é você que coloca a culpa no outro. Se você coloca a culpa em alguém por algo, você trabalha essa culpa que você define que esse alguém tenha. E quando você sente que você é o culpado, você trabalha o perdão em você, mas a gente nunca perdoa o outro, nunca vai perdoar o outro. A gente perdoa a nós mesmos em relação ao outro. Ou seja, se eu tenho uma corrente amarrada a você, eu me conecto com essa corrente está amarrada, você está amarrado comigo nessa corrente. Agora, se eu me desconecto dessa corrente, aí cabe a você se desconectar dela também, porque aí eu fico livre. E aí quem carrega a corrente? A corrente vai se arrastar sozinha com você ali, mas não vai ter ninguém na outra padrões de relacionamento, padrões familiares, porque a gente vai buscar essa nossa corrente que ficou amarrada em nós, vai buscar outras pessoas que têm a mesma frequência. Então, quando a gente trabalha ali o auto-perdão e a gente trabalha junto com a criança interior, que é o resgate da criança interior, a gente consegue fazer com que o nosso avanço
o nosso crescimento pessoal seja muito mais, muito maior, né, muito melhor. Então a gente consegue fazer aí com o trabalho da cura multidimensional. Nós trabalhamos com diversos temas, a gente trabalha relacionamentos com a cura multidimensional, a gente trabalha o crescimento pessoal, o autodesenvolvimento, né, o autoconhecimento, a gente trabalha a criança interior, a gente trabalha o campo mental, emocional, o campo físico. Eu espero não esteja sendo muito redundante aqui nesse vídeo, eu nem sei quanto tempo faz, acho que já deve estar para terminar aqui, mas era importante eu falar com vocês, né, para quem tem o interesse de trabalhar ou de fazer o curso da cura multidimensional, ou de vir fazer a terapia, né, fazer a técnica da cura multidimensional, para entender como é esse processo do despertar celular, para fazer a reconexão sua com a tua egrégora, com o teu divino, com o teu eu superior, com a tua fonte, né, com a tua mônada. Vai de cada um como pensa, como fala, como nomeia isso tudo, né? Então é muito importante também você trabalhar aí esse despertar, né, para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, trabalhando as suas questões emocionais. Então é muito importante que você tenha essa conexão, né, esse processo de autodesenvolvimento, principalmente para você que é terapeuta. Então você que é terapeuta, você pode atuar dentro desse campo com tarô, com baralho cigano, com reiki, com qualquer terapia vibracional ou qualquer terapia de análise. Você consegue conversar com o teu cliente e consegue disponibilizar ali técnicas terapêuticas do sistema arcturiano de cura multidimensional que vão te ajudar, que vão fazer com que você se conecte aí com o teu eu superior. Eu nem estou falando muito de trabalhar o outro, né? Eu estou falando de trabalhar a si mesmo. Quando você se conecta com a energia, ela é tão potente, a energia arcturiana ela é tão potente que ela traz para a gente ali um alento, sabe? Um acalento assim da alma mesmo. Porque os arcturianos eles são como seres, nossos avós mais velhos ali, eles querem o nosso bem e para eles também expandirem, a gente precisa expandir daqui, então eles acabam nos ajudando. Porque muita gente pergunta, mas por que eles ajudam assim de graça? Qual que é, né? Não tem injeção na testa, injeção grátis, né? Almoço grátis, não existe isso, né? Não, mas é porque quando a gente cresce, eles crescem junto com a gente, eles conseguem lidar ali com o crescimento, com o desenvolvimento pessoal. Então é muito importante que nós, hoje, nesse momento de vida que a gente está, nesse momento que a Terra está passando por algo que a gente nunca viu, né? A nossa geração ela nunca viu o que a gente está passando hoje, esse aprendizado. É muito importante que a gente se conecte com algo maior. Então você que está precisando se conectar, você que está precisando falar mais sobre isso, você que tem mais dúvida, pode me chamar no direct, me chama, vamos conversar, eu vou te explicar melhor como que é esse processo, como é entender esse processo, vai sentir ali um processo de cura interior mesmo, um processo muito bom, muito forte. Setembro vai estar muito pesado, na verdade assim, eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, a Neme Astrologia, né? E a gente estava falando, e ela estava prevendo dentro do campo astrológico também que até 2022 vai ser bem complicado. A tendência é dar uma boa piorada aí, uma boa piorada é ruim, né? Mas a tendência é dar uma piorada mesmo, então a gente vai ter que se conectar muito com algo maior, com um poder maior, né? Tá tudo dentro da gente, né? A salvação, a chave para a libertação dessa fase que a gente está passando está dentro da gente. Mas a gente precisa acordar, virar como se fossem pontos de luz, né? Como se fossem faróis. A gente precisa ser um farol para iluminar quem está do nosso lado, e aí ele se acender e vai iluminar o outro, que vai iluminar o outro, que vai lá iluminar o outro, né? O sistema arcturiano de cura multidimensional, ele é um pouco complexo na estrutura dele. Quando você começa a entender, pesquisar e entender a estrutura dele, ela é um pouco complexa. Mas a aplicabilidade da técnica é muito fácil. Ela é muito simples de mexer, é muito fácil de você conectar, é muito fácil de você aplicar. Então é leve, né? Muito leve. Eu gosto muito, eu estudo, eu sou um entusiasta das terapias vibracionais, tudo que eu posso, que eu vejo que saiu de novo, eu vou buscar aprender, eu vou buscar, mas sempre eu faço com a terapia da cura multidimensional. Eu lembro que tem uma situação bem engraçada, eu dava aula de Axis há um tempo atrás,
E aí eu respeitava todo o protocolo do Access, né? Então eu dava aula de Access e falava, gente, aqui vocês vão desligar, não vão pôr cheiro, não vai pôr nada, coloca a mão ali nos pontos, vai chamando os pontos e não vai aplicar mais nada. Só aplica depois que você terminar. Se você quiser aplicar reiki ou outra terapia, você aplica depois que você terminar o processo com base de Access. Eu falava isso no sábado, né, para os meus alunos que vinham para o curso de base de Access. Eu falava, não, o protocolo é esse, pronto, acabou. Só que no domingo, às vezes, eu dava o cura multidimensional o curso. Aí, alguns alunos que vieram fazer o Barras comigo no dia anterior, ou em outros dias que vieram, que eram meus alunos de Barras de Access, vinham para fazer o curso do cura multidimensional. E aí eu dizia, olha, inclusive eu aplico isso com barras de Access. Aí eles olhavam para mim assim, né, com um olho desse tamanho, e falavam assim, mas como? O senhor falou para mim que você falou para mim que não podia, né, que o Access você tem que aplicar sozinho. Eu falava assim, não, eu estava dando um curso de Access e eu estava respeitando o protocolo deles, né, porque eu não podia sair muito fora. Mas aqui eu estou dando cura multidimensional e aqui eu posso dizer, você pode aplicar sim com a cura multidimensional, você pode aplicar reiki para Access, o que quiser com a cura multidimensional, que vai potencializar em muito o teu trabalho. E é o que eu faço. Tudo que eu vou fazer hoje, eu aplico a cura multidimensional junto. Se você sentir o chamado, né, se você sentir que é interessante para você, vem fazer, vem conhecer, ou vem aplicar a terapia, vem entender como que é a técnica, e vai ser muito legal. E quem quiser conhecer a mesa radiônica Arcturus também, tá? É só falar comigo, também é um processo lindo, maravilhoso, que também trabalha aí com a egrégora dos arcturianos. Eu espero que todos fiquem bem, uma ótima semana a todos, namastê, gratidão, paz e luz para vocês todos. Tchau, até mais, gente.